Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Vamos juntos hoje estudarmos mais uma lição. Quero convidar você, juntamente comigo, participarmos juntos, de mais esta aula. É a lição de número 10. Como sempre, todas as quartas nós estamos aqui neste compromisso, de estudarmos a lição. E eu quero convidar você, a juntos nós conhecermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje falando sobre a promessa de proteção divina, e essa promessa de proteção divina está condicionada a todos aqueles que vivem a fazer a vontade do Senhor, não diferente das demais lições que nós vimos estudando a respeito de promessas, as quais elas estão condicionadas à vida daqueles que vivem em obediência, que temem ao Senhor. Então eu quero convidar a você, a nesta manhã estudar comigo, ou quem sabe um outro horário, que você vai estar vendo esta aula, você possa compartilhar, com outras pessoas, comentem a respeito, deixe a sua opinião, deixe aí no comentário, curta, porque nós precisamos, como a própria Bíblia nos ensina, a crescer na graça e no conhecimento. E como de costume, nós sempre temos parado, às quartas, para poder nós estudarmos essas lições. E a gente sabe que a palavra, ela mantém-nos firmes, nos mantém de pé, faz com que o crente crie a raiz. E este é o nosso propósito, desenvolver esta lição, aqueles que dão a aula, para também juntos nós prepararmos, dando sugestões, ajudando um ao outro, tanto no conhecimento quanto no desenvolvimento dessas aulas, E hoje nós vamos falar sobre as promessas de proteção divina de Cristo, sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que temem, sobre a vida daqueles que servem ao Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E se você quer ter esta proteção na sua casa, se você quer essa proteção na sua vida, se você quer ser guardado dos males que nos cerca, assim como nos ensina lá o Salmo 91, porque às vezes a gente só abre como um amuleto, mas é necessário coisas serem feitas para que possam funcionar, para que possa dar certo, para que você possa estar guardado, para que você possa estar protegido, para que você possa estar nesse esconderijo do Altíssimo, o qual o próprio Salmo nos ensina, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente vai entender como está habitando no esconderijo e termos esta proteção. O que é habitar? E esse habitar é o que vai lhe guardar, é o que vai trazer a proteção para a sua casa, para a sua vida. O texto áureo desta lição, ela diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Porque aos seus anjos dará respeito, dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. E aí o Salmos começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós estamos habitando, quando nós estamos servindo ao Senhor, o próprio Deus, os anjos estão a serviço de Deus para nos servir. E a própria palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o guardam. Então, se nós o tememos, os anjos do Senhor estarão à nossa volta, acampados, guardando, cortando laços, curando enfermidades, restaurando famílias, libertando, seja dos vícios, do álcool, das drogas. Então, o Senhor tem essa promessa, e as promessas dele é verdadeira, a promessa do Senhor é fiel para cumprir na vida daqueles que creem, daqueles que vivem, daqueles que creem nessa palavra de forma a renunciar os seus próprios desejos e entregar-se para Cristo. Então, eu te convido nesta manhã, tira esse tempinho, chama a tua família e vamos juntos, meditar, examinar essa palavra. Vai compartilhando aí com teu amigo, vai compartilhando com teu irmão, com teu professor de EBD, com teu colega lá de EBD, teu irmão, e vamos juntos, participar de mais esta aula, Todos são muitos bem-vindos. Que Jesus possa abençoar, Pai do Senhor, irmão Fábio Silva, que o Senhor Jesus lhe abençoe, e vai deixando, gente,
tuas observações, teus comentários, tua sugestão, tá? Vai compartilhando, vai curtindo, vai chamando mais gente e vamos juntos, né, nos encher, nos alimentar desta palavra. A verdade prática diz assim, ó, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. O Senhor promete proteção para todos os que são fiéis à sua palavra. Então a primeira condição é ser fiel à sua palavra. Se você é fiel ao Senhor, você recebe essa proteção, você está debaixo dessa proteção. A leitura bíblica em classe está em Efésios 6, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 17, e também livros de Salmos, não tem capítulo Salmos, né? É número 91, dos versos 1 ao 8. Amém, irmão Fábio? Vamos orar sim, tá? Vamos orar sim. Irmão Jefferson, a paz do Senhor, irmão Jefferson, que Jesus te abençoe. Vamos lá. A leitura em classe eu não costumo ler porque é um pouquinho extensa e nós temos muita coisa para poder nós falarmos na lição. Mas ao Efésios, no capítulo de número 6, todo mundo conhece, é uma leitura bem conhecida, onde vai nos falar sobre as armaduras celestiais, as quais nós devemos estarmos revestidos, e durante a lição, né, durante o desenvolvimento dela, nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre as armaduras celestiais, a finalidade, né, dessas armaduras, que é de nós estarmos firmes, né? E nessa firmeza constante, nós adquirirmos essa proteção de Cristo sobre nossas vidas. No Salmo 91, do 1 ao 8, que eu comecei a falar, que é inclusive o texto áureo da lição, nos fala sobre esta proteção que o Senhor nos dá. Quando ele fala 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Por que você não vai ser atingido? Porque você está guardado em Cristo. E por que você está guardado em Cristo? Porque você é um servo fiel, temente ao Senhor. Então você está guardado, você está brindado, a tua casa está brindada, a tua família está brindada quanto às artimanhas do inimigo. Por isso a importância de você não dar brecha, de você não dar legalidade, a importância de você estar firme com o Senhor, né, para que assim o inimigo não venha encontrar brechas para você entrar, para você acabar se desviando, né, dos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa estar ligado, conectado, né, nesta manhã com o Pai, com os céus, né, e enquanto a gente está ministrando a aula, aprendendo, que nós possamos estarmos orando ao Senhor para que o Senhor possa, né, ir trabalhando em nossas vidas e em nossa família também. Vamos lá, gente. Antes da queda, lá no princípio, né, da criação, havia uma perfeita harmonia entre o homem, entre a natureza. Entretanto, depois que o pecado entrou no mundo, todas essas coisas mudaram e de forma constante elas vêm mudando, né, devido ao pecado, com a queda, né, do homem lá no Jardim do Éden, quando eles desobedecem ao Senhor. Houve essa quebra de harmonia, houve essa perda de segurança, né, a perda da paz, da comunhão com o Senhor principalmente. E um dos resultados mais terríveis de tudo isso, que atinge o ser humano, que é o problema da insegurança. A gente vê que dia após dia, né, constantemente nós vemos na televisão, vemos em manchetes, vemos na internet, né, esse problema da insegurança do homem. Mesmo dentro da sua casa você não se encontra mais seguro, né? Às vezes você está em um ambiente que você pensa que ali é tranquilo, é sossegado, está com a sua família e de repente, né, começa o cenário todo mudar. Então tudo isso causado por causa do pecado, devido à queda do homem lá no Jardim do Éden. E em Gênesis a gente vai ver a história de Caim e Abel, que foram os dois filhos de Adão e Eva, nascidos logo depois da queda, e eles devem ter vivido, lógico, tempos bons, tempos de paz, mas depois de muitos anos, a gente vai ver que eles vão resolver oferecer um sacrifício ao Senhor, e durante este momento que eles vão oferecer esse sacrifício, vai ocorrer um grande problema. Por quê? A Bíblia diz, né, isso está lá em Gênesis, no capítulo 4, que Caim, ele era agricultor, e o seu irmão Abel, ele era pastor de ovelhas. Gênesis 4. Porém, Caim vai oferecer a Deus do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, ou seja, uma oferta qualquer,
né? A Bíblia não diz qual foi a oferta o tipo, como ele trouxe esses frutos. E Abel também trouxe, mas ele trouxe dos primogênitos. A Bíblia já chama atenção para isso, dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E o Senhor vai atentar para a oferta de Abel, e não atentou o Senhor para a oferta de Caim. E isso então vai fazer com que Caim ira, com que Caim fique com seu semblante decaído, que Caim sinta raiva, a ponto de o próprio Senhor chamar a atenção de Caim, quando o Senhor diz para ele assim, ó, por que te irastes? Por que decaístes o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominará. Gênesis 4, do 3 ao 7. O Senhor está alertando a Caim. Caim, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ele está dizendo que o maligno vai entrar. Se você não largar o mal, você está dando brecha para que o inimigo entre. Ele está já aí, ó, te orientando, né, mexendo com a tua mente, colocando pensamentos malignos para te levar à destruição. Porém, Caim não dá ouvido à voz do Senhor. Ele deixa ser alimentado pelo ódio, ele deixa ser alimentado pela inveja, ele deixa ser alimentado por este mal. E essa frustração de Caim não deveria ser com seu irmão. Afinal, os dois ofereceram a oferta para o Senhor, e foi o Senhor que rejeitou a oferta de Caim. Não foi Abel que rejeitou, foi o Senhor. Porque a própria Bíblia nos diz que o coração de Caim era mau, tinha maldade, era perverso. E então o ódio dele deveria ser contra Deus, não contra o irmão. Mas nós vemos ainda hoje, nos nossos dias, quando você é abençoado, quando o Senhor te usa de alguma forma, sempre vai ter alguém para poder ficar com raiva de ti, para invejar o teu ministério, invejar o teu relacionamento com Deus. E esquece que o seu relacionamento é construído com Deus não somente através de um esforço qualquer, mas é uma vida de dedicação, é uma vida de fidelidade, é uma vida de serviço ao Senhor. E isso incomoda muitas pessoas, fazendo com que essas pessoas queiram lhe destruir, assim como o perverso Caim chegou a matar o seu irmão por inveja, porque a sua oferta não foi recebida pelo Senhor, não foi agradável ao Senhor. E aí nós vamos ver o primeiro, né, homicídio sendo protagonizado, né, esse crime terrível, pelo próprio irmão, né, um irmão matando o outro. Nós vamos ver que aí nós temos na Bíblia, né, a primeira falta de insegurança, né, em relação à vida física, quando um irmão tira a vida do outro, né? E a Bíblia mostra a razão pela qual Caim matou o irmão, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, matou o seu irmão. E por que ele o matou? Está lá em 1 João, epístola, lá no finalzinho, abre essa Bíblia no primeiro, capítulo 3, versículo 11 e 12. O Senhor diz assim, ó, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, não como Caim, que era do maligno, matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Este foi o motivo que Caim tirou a vida do seu irmão. Era mau, era perverso, e por isso ele mata o seu irmão. Quando a pessoa não tem perversidade no coração, quando essa pessoa é transformada pela palavra, ela vai entender que se o Senhor não recebeu a sua oferta, o seu sacrifício, é porque de alguma forma está desagradando ao Senhor. E a postura do verdadeiro cristão, ao perceber que o Senhor não está recebendo a sua oferta, qual é? De tomar um posicionamento, analisar, ver onde errou, ver onde pecou, ver onde falhou e se consertar para que possa agradar o Senhor e o Senhor então receber o seu sacrifício.
Ou então o Senhor receber a sua oração subir como cheiro suave. Este deve ser, né, a decisão, essa deve ser, né, deve ser como nós devemos enxergar. Não odiar o nosso irmão, porque ele está tendo nessas orações recebidas, está sendo, né, abençoado através das promessas, e eu em um momento deixei de receber essas promessas. Então, até porque o meu irmão recebendo é o motivo de eu me alegrarmos, de nós alegrarmos com ele, e não de nós querermos tirar a vida, desprezar, odiá-lo. E vamos lá, Caim tomou um caminho totalmente diferente de Abel. Caim deu lugar a Satanás, como seus pais também, né, e passou a praticar más obras, enquanto Abel, ele agradava-se ao Senhor com as suas obras, porque eram obras justas, diferentes das obras de Caim. O que nos ensina nessa palavra, que dentro de uma casa pode ter pessoas boas e pode ter pessoas más. Da mesma forma que Abel e Caim, da mesma forma que Abel foi criado, Caim também foi criado. Os mesmos pais de Abel também eram os pais de Caim, Adão e Eva. Mas a gente vê que um preferiu adorar o Senhor com sinceridade. Abel preferiu ser justo, enquanto Caim preferiu praticar mais obras, se tornar uma pessoa injusta. E isso fez com que ele carregasse um grande peso durante a sua vida, durante a sua caminhada. Então não queira você carregar esse fardo que Caim carregou por não dar ouvido ao Senhor. Porque quando ele começou já a desprezar o seu irmão, o Senhor já o alertou. E quantas vezes o Senhor nos alerta, mas nós não damos, né, ouvido à voz do Senhor Jesus. E aí muitos males nos atingem, porque nós decidimos a ouvir a nossa própria voz, a nossa própria razão, tá? Então, com o primeiro homicídio, as pessoas, tentadas pelo diabo, procuraram imitar este ato maligno. A gente vai ver, né, após a morte de Caim e Abel, após a morte de Abel, né, morte provocada através de Caim, nós vamos ver isso acontecer constantemente, dia após dia. Por que isso acontece, gente? Para resolver divergências pessoais, de grupos. As pessoas sem Deus, elas passaram a usar esses recursos da força, da violência, para poder resolver os seus problemas. Às vezes você vê constantemente brigas no trânsito por besteira, alguém está armado, saca sua arma, tira a vida do seu próximo, né? Outros, né, causam acidentes horríveis, pessoas que saem, né, para curtir, para aproveitar, vão para as baladas, embebedam, né, assumem uma direção embriagada e acabam destruindo vidas de outras pessoas. Pessoas que covardemente tiram vidas do próximo, né? Tudo isso porque são pessoas dominadas pelo maligno, dominadas pelo mal. E nós vamos ver esse processo acontecendo dia após dia, as coisas só piorando, né? Daí surgiu o quê? O medo, o receio, a insegurança nos relacionamentos humanos, e as pessoas procuram o quê? Obter meios, tanto para a sua proteção, quanto a proteção da sua casa, quanto a proteção da sua família, devido a essa violência, devido, né, às pessoas não prezar pela vida do próximo, não ter amor pelo seu próximo, porque essas pessoas não amam nem a si mesmas, isso é a verdade, porque quando nós amamos a nós mesmos, nós também temos cuidado pelo próximo. Quando nós amamos a nós mesmos, nós nos preocupamos com o nosso próximo, com o bem-estar. Então, são pessoas que, na verdade, não se amam. São pessoas inseguras, são pessoas incapazes de serem felizes com o que têm. Muitas vezes destrói a vida de outras pessoas, querendo também aquilo que não é seu, aquilo que não lhe pertence. Então, essa insegurança, né, que está em nossa volta, são de todas as formas. E nós precisamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo, para que nós não venhamos ser atingidos. E aí passaram a buscar o quê? Armas diversas. Qual o propósito deles buscarem essas armas? Proteger-se dos possíveis inimigos. Porém, quando o Senhor chama Abraão, é interessante, né, que o Senhor escolhe Abraão para dele fazer uma grande nação, para ser pai de uma grande nação. O povo de Israel,
ele teve de Deus a promessa de proteção divina para eles. Eles não precisou adquirir armas para poder se defender do inimigo. Eles não precisou, né, planejar, armar uma estratégia, né, militar para poder se defender dos seus inimigos, porque ele tinha a promessa de proteção que o próprio Senhor tinha dado a ele. E em vários trechos do Antigo Testamento, quando nós vamos ler, constatamos essa verdade. E é nisso que nós vamos meditar, é nisso que nós vamos aprofundar nesta manhã, que nós possamos, então, né, ouvirmos, né, esta palavra e entender o que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã, através desses ensinamentos. Amém? Vamos lá. Primeiro, uma proteção espiritual contra o inimigo. Essa proteção, ela se refere ao quê? Refere à bênção de Deus, que protegem os seus servos de ações malignas, de caráter espiritual e das mais diversas tentações que você puder imaginar. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A primeira coisa que nós vamos ver, né, a lição está dividida em 3 partes: a proteção espiritual contra o inimigo, a segunda parte, a maravilhosa proteção de Deus, e a terceira parte, promessas e proteção, que nós vamos estar falando nesta manhã. O primeiro item da primeira parte fala sobre a proteção contra o maior inimigo. E o maior inimigo, talvez você pense, né? É o João, é a Maria, né? Beltrano, Ciclano, mas não, nós temos um inimigo. Bom dia, gente. Eu tô aqui com 2 plataformas diferentes. Bom dia, a paz do Senhor para vocês todos. Bom dia, Miguel. Que Jesus lhe abençoe, tá? Bom dia, gente. Que Jesus abençoe a vida de vocês, tá? Por isso que eu olho para um, olho para outro para tentar acompanhar, tá? Que Jesus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos estudar. Vai deixando sua sugestão, vai deixando seu comentário aí, tá? Na medida do possível eu vou olhando aqui e vamos respondendo de acordo com a lição, ok? Vamos lá. Então, o adversário, ele sempre procurou atacar o homem. Este homem, eu, você, que nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. E nós vamos ver que esse nosso adversário, o maior de todos os adversários, ele atacou primeiro o casal lá no Jardim do Éden. Quem foi o casal? Adão e Eva. Qual foi a forma de ataque? Enganando eles para que eles viessem pecar. Quando o Senhor deu uma ordem para eles não comerem do fruto que estava na árvore lá no meio do jardim. O Senhor falou, não comeis, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então a serpente o enganou. Não, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês serão como Deus. E tu vê, a proposta do nosso adversário é exatamente essa, é roubar, matar e destruir. Ele não quer o meu bem, ele não quer o seu bem. Até porque quando ele mesmo se rebeliou contra o Senhor, querendo ser mais, querendo ser maior do que o próprio Deus, né, por causa do orgulho, por causa da sua arrogância. Imagina o homem querer ser maior que Deus, ou querer ser igual a Deus. E nós vamos ver que o Senhor, qual foi o resultado? Foi expulso do céu, foi lançado na terra, juntamente com alguns anjos também que se rebeliaram juntamente com ele. E a sentença dele já foi decretada. A condenação dele já é certa, já foi designada. Para ele não tem salvação. Tanto que o inferno ele foi preparado, a Bíblia deixa claro, para o diabo e aqueles anjos que se rebeliaram juntamente com ele. Não foi feito para o homem. Para nós, o Senhor já tinha um projeto desde a fundação do mundo, que era o quê? Enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Qual o propósito dessa morte? Por que isso? Lembra que eu comecei falando que Adão e Eva pecaram, devido ao pecado ficaram separados de Deus, perderam essa comunhão do Senhor, com o Senhor, por isso eles foram expulsos lá do jardim. Quando eles são expulsos, nessa aliança é quebrada. O Senhor passeava no jardim, conversava com eles, e eles perderam esse relacionamento por causa do pecado. E qual é o propósito de Deus? Fazer com que essa comunhão fosse restaurada. Fazer com que esta comunhão novamente com o homem e Deus retomasse. Por isso Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos voltar a ter essa comunhão, voltarmos a ter essa segurança que só Ele pode nos dar. Só Ele pode nos guardar. Só Ele pode nos livrar do engano deste mundo, das pessoas más, né? Porque nem tudo, a gente tem que entender que nem tudo é o diabo. Nós sabemos que muitas coisas é o homem que tem um coração mau.
Ai, gente, calma aí, que deixa eu resolver o problema aqui. Pronto, voltei, né? Sabemos que o homem que tem um coração mau, um coração perverso e que leva a fazer coisas horríveis. E que essas coisas levam à sua própria destruição. Vamos lá. E aí, o diabo declarou com orgulho o seu desejo de ser o quê? Semelhante a Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 14, do versículo 13 ao 15. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que audácia, né? Semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele está já condenado, ele está sentenciado. O diabo, ele constituiu-se inimigo de Deus e inimigo do homem. Então a intenção dele é destruir, é opor os propósitos, os planos de Deus, destruindo os planos de Deus. Como? De qual forma? Tentando nos enganar, tentando nos persuadir com as suas propostas, porque ele nada tem. O que ele faz, ele só age com a permissão do Senhor Jesus Cristo. Somente se o Senhor permitir. Se ele não permitir, ele não pode agir. Lembra de Jó? O livro de Jó começa dizendo o quê? Que vai ter uma reunião nos céus. E então, vem quem? Satanás se apresenta a Deus. E o Senhor pergunta para ele assim, ó, de onde vens? E ele responde o quê? Eu venho de passear a terra, de rodear por ela. E aí Jesus fala assim para ele, você viu meu servo Jó? Servo fiel, servo temente, servo obediente, reto e desvia-se do mal. E aí o que foi que Satanás falou para o Senhor? É lógico, ele tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. Tem esposa, tem filhos, tem bens, né? Fazendas, animais. Como não ser fiel ao Senhor se ele tem tudo? Tira tudo que ele tem, vê se ele vai continuar sendo fiel. E o Senhor falou o quê? Vai lá, tira. Porque o Senhor sabia, conhecia o coração de Jó. Sabia que Jó não o adorava pelo que ele tinha. Pelos bens, pelos filhos, pela casa. Não, ele adorava o Senhor porque ele sabia, conhecia Deus. E aí, o diabo tira no mesmo dia. Jó perde seus filhos, perde os seus bens, né, fazendas, animais, mas Jó continua adorando ao Senhor. E aí, agora ele vai fazer o quê? Vai tocar na saúde de Jó. O Senhor, você pode tocar, só não toca na sua vida, viu? Só que o Senhor deu uma ordem para ele? Pode tocar, só não toca na sua vida. Ou seja, permissão para tirar a vida dele você não tem. Tem permissão para tocar na saúde, mas na vida para tirá-la, não. E a Bíblia diz que então assim Satanás fez. E Jó agora cometido, né? Com feridas, com chagas. E ele ficava num monte de cinzas, coçando-se com cacos de telhas. Mas Jó não negou ao Senhor. Jó não desprezou, mesmo com seus amigos, cercados de amigos, que o condenava, que apontava, dizendo que ele estava em pecado, que ele tinha errado, que ele estava em falha, por isso que ele estava enfermo. Por isso a gente aprende aqui uma lição de não julgar o nosso próximo, porque a gente não sabe o motivo pelo qual ele está passando aquela situação. Você não sabe o porquê do sofrimento. Pode ser pecado? Pode, como também não pode ser pecado, como foi o caso de Jó. Não era pecado. Não era pecado. Satanás estava provocando tudo aquilo ali com a permissão de Deus para provar a fé de Jó, para saber se Jó realmente era fiel, se Jó realmente era temente ao Senhor, se ele não tivesse nada. Por isso que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor deu tudo em dobro para Jó, porque Jó permaneceu fiel. Por isso, vale a pena você permanecer fiel em meio às provações, em meio às tentações. Não negar Cristo em meio às pelejas, em meio às dificuldades, mas permanecer fiéis aos propósitos de Cristo, porque Ele vai virar o seu cativeiro. Assim como você permaneceu fiel a Ele no momento da dor, assim como você permaneceu fiel ao Senhor no momento das guerras, Ele será fiel também para contigo. O Senhor era fiel. Nós
é que somos infiéis. Nós é que muitas vezes desprezamos, damos as costas para ele, mas ele jamais dá as costas para aquele que busca com sinceridade, para aquele que o ama, para aquele que é temente. Então, o diabo, ele constituiu-se inimigo de Deus e de nós também. Ele usa todos os tipos de armas espirituais. Paulo doutrinou sobre a guerra espiritual, que temos que enfrentar, e mostrou com que armas nós podemos vencê-las. Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Viu qual é o propósito de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10? É você estar revestido com as armaduras celestiais, para que você, no momento que o inimigo vier te atacar, você está pronto, você está preparado para poder se defender contra os ardis, contra os ataques do inimigo, porque você está revestido. E quando Paulo fala das armaduras celestiais, Paulo, ele tinha conhecimento, ele sabia do que ele estava falando. Paulo esteve por muitas vezes preso, né? E ele sabia, né, e conhecia de pertinho essas armaduras que os soldados romanos utilizavam, e sabia identificar exatamente o propósito de cada uma dessas armas. Quando os dias maus vêm, o inimigo, ele aproveita a chance e vem nos tentar, principalmente nos dias mais, porque o diabo, gente, o nosso adversário, ele é covarde. Todo inimigo, na verdade, ele é covarde. Ele espera momentos de fraqueza, ele espera um momento de dor, ele espera um momento que vai deixar você, né, frágil, para poder atacar você. É a chance que ele tem para poder lhe atacar, é no momento de fragilidade. E se você não estiver revestido com as armaduras celestiais, ele vai atacar e vai ter sucesso. Mas quando nós estamos revestidos, olha, fala sobre o cinturão da verdade, né, o primeiro elemento aí da palavra de Deus, que Paulo vai citar sobre o cinturão da verdade. E essa verdade não é outra senão Cristo. Cristo Jesus é a verdade. A veracidade do evangelho é a verdade. Por isso que nós devemos examinar a palavra, por isso nós devemos buscar o Senhor. Jesus mesmo diz lá em João 8,33, conhecereis a verdade vos libertará. Então Cristo é a verdade. É através dele que nós vamos ter aí o cinturão da verdade. Fala, Efésios 6:14, ele falou que a couraça da justiça. Essa couraça da justiça era um traje feito de metal, combinado com ouro duro, que protegia o tronco do soldado onde estava o coração e os órgãos vitais. Fosse acertado ali, era fatal, perderia a sua vida. Mas a couraça da justiça fala da justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, ela é imputada aos crentes, aqueles que servem ao Senhor. Crentes não, né? Eu vou tirar essa, eu não gosto, já falei já, né? Quem me acompanha, eu falo crente é todo aquele que crê em Deus. O diabo, ele é crente também porque ele crê em Deus. Eu falo servo porque servo é aquele que obedece o seu Senhor. Servo, o seu Senhor dá uma ordem e ele é capaz de obedecê-la, porque ele entende que está debaixo de uma autoridade superior e que ele tem que obedecê-lo. Então, é servo, né? Então, o Senhor imputa essa justiça ao servo, mas essa justiça, lógico, né? Ela irá conduzir o crente a uma justiça também, uma prática diária, ensinando ele a ser justo, ensinando ele a praticar o bem também. E calçar os pés com a preparação do evangelho, ou seja, a pregação do evangelho. Os soldados romanos, eles usavam um calçado como figura de prontidão do evangelho. Aí Paulo vai usar essa mesma imagem também para nos transmitir o quê? Confiança, conforto.
Como que isso é adquirido? Através das boas novas de reconciliação com Deus. Como? Pelas nossas obras, pela nossa fé em Cristo, pela nossa mudança de vida, pela nossa fé agora em Cristo. Então nós temos os nossos pés calçados. O escudo da fé é interessante, né? É uma arma de defesa. E nós, os crentes, nós devemos, né? Aqueles que servimos ao Senhor, devemos sempre estar abraçados com o escudo da fé. Porque ele sim é capaz de apagar os dardos que o inimigo lança para poder te atingir, para poder lhe destruir. Muitas vezes, gente, esses escudos, eles eram umedecidos para poder proteger. Com qual propósito? Quando as lanças, né, com fogo, as flechas com fogo, eram lançadas, eram apagadas, porque ele estava umedecido. E assim, o inimigo tinha insucesso na sua missão. A plena confiança em Deus também, na sua palavra. A plena confiança em Deus e na palavra faz com que nós obtenhamos esse escudo eficaz, que vai nos proteger contra as ciladas do inimigo, contra o engano do inimigo. Por isso que nós devemos sempre, gente, sempre nos lembrar que se nós alimentarmos dessa palavra constantemente, se nós formos fiéis ao Senhor Jesus, se nós dedicarmos a nossa vida a Ele com sinceridade, com retidão, nós sempre teremos o Senhor nos guardando, o Senhor nos protegendo. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, porque só assim nós vamos conseguir vencer nos dias maus. Só assim nós vamos conseguir ficar firme. Quando vier os ataques de Satanás, nós não vamos desviar dos propósitos do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós cremos no poder que há na sua palavra. Nós cremos no poder que há neste evangelho. Estou aqui tentando colocar. Se eu colocar aqui para vou ter que fazer separado, né? Aqui está aí uma imagem, né? Deixa eu fazer assim, que aí vai pegar nos dois. Do soldado romano, né? Olha o escudo, tá? Esse aqui é o retrato. Calma aí, vou aproximar de um e depois de outro. Esse aqui é o retrato, né? De Efésios 6. A couraça da justiça, o escudo da fé, né? É a espada do Espírito, o calçado, né? Com a preparação. E não é necessário que nós tenhamos esse entendimento, porque muitas pessoas elas são setadas, muitas pessoas elas acabam se desviando, muitas pessoas elas acabam, gente, estão um tempo servindo ao Senhor, de repente elas deixam de buscar, de repente elas deixam de crer, deixam de orar, perdem essa comunhão com Deus e logo entra o quê? Os ataques de Satanás. E esses ataques levam muitas pessoas a entrarem em depressão, ansiedade, ter esse espírito maligno que perturba de suicídio para tirarem as suas próprias vidas. Porque a Bíblia diz que antes da nossa conversão nós tínhamos um demônio que nos levava a fazer, né, as coisas que desagradam ao Senhor. E depois, quando nós nos convertemos e saímos da presença do Senhor, vem 7 ocupar a casa. Então o estado deste homem agora é pior do que o primeiro. Então imagina o poder de destruição. Quantas pessoas, para ver, pessoas que se afastaram do Evangelho, pessoas que outra hora serviam ao Senhor, como que essas pessoas vivem agora? O estado é pior do que o primeiro. Muitas delas entraram, né, estão com problemas graves de saúde, não que o crente não tenha também, tá? Mas, escuta o que eu falei para vocês lá anteriormente. Existem enfermidades que são por causa do pecado. A pessoa provocou e acabou nesse estado. Porque provocou a blasfêmia. Pessoas que se opõem, né, àquelas que vivem para poder fazer a obra. Pessoas má, perversa, que quer ver a destruição do seu próximo. Pessoas que procuram destruir a vida de outras pessoas. Essa insegurança não é somente a insegurança física, a insegurança espiritual também. E o Senhor pode tratar cada uma delas. Os inimigos espirituais em Efésios. Vamos lá, é o item 2 da lição. Quais são os inimigos? Nós temos lá os principados.
Quem são os principados, gente? A quem se refere os principados? Governos do mal. Esses governos malignos, eles são liderados pelos príncipes das trevas. Todo governo mal, todo governo maligno, governos do mal, são liderados pelos príncipes das trevas, pelo príncipe das trevas. As potestades, como é que as potestades trabalham? Quem são elas? Onde que elas agem? São poderes malignos que se levantam contra aqueles que servem ao Senhor. As potestades são poderes malignos que se levantam contra aqueles que vivem a fazer a vontade do Senhor. Essas são as potestades. E os príncipes das trevas desse século que se refere, quem é? São demônios que lideram outros demônios no combate à igreja de Cristo. Demônios que lideram outros demônios no combate à igreja de Cristo. O inferno, ele tem a sua organização também. Grupos com lideranças, com objetivos, com propósitos, e todos os seus propósitos é de destruição, é para o mal. O próprio nome já diz, maligno, o que é mal, o que é perverso. E eles não estão dormindo, eles não jogam para perder, eles não estão brincando, como muitos que se dizem crentes estão brincando dentro da casa do Senhor. Enquanto muitos que se dizem servir ao Senhor estão despreparados para enfrentá-los, eles vêm totalmente preparados e equipados para destruir, porque eles não jogam para perder. Por isso que nós, como servos do Senhor, a gente não deve brincar de servir ao Senhor. Sirva a Ele, mas com verdade, com sinceridade, sem engano, sem mentira. Sirva ao Senhor, seja temente ao Senhor, tenha sinceridade, tenha verdade no seu coração, deixa de engano. Deixa de ser usado pelo diabo, pelo maligno e dizer que serve ao Senhor. Porque se você só pode servir a Deus ou ao diabo, não tem outro meio termo. Não tem uma terceira opção. E aqueles que estão dentro da igreja servindo de engano, sendo levados pela carne, pelo emocionalismo, causando escândalo, não são de Deus. São do maligno e a Bíblia que diz. Não sou eu que estou julgando. Não sou eu, mas é a palavra que diz. Então nós estamos vivendo tempos que é necessário a igreja de Cristo estar com os olhos abertos. É necessário que a igreja de Cristo esteja atenta, para que não deixe ser enganada, nem venha cair nas armadilhas de Satanás, porque tem um monte de arapucas sendo usadas, sendo montadas para aqueles que dizem servo, que se diz servo, cair. E se você não tiver o conhecimento da palavra, lembra das armaduras que eu acabei de falar? Se você não estiver calçado na preparação do evangelho, se você não estiver fazendo uso do escudo da fé, se você não estiver revestido com as armaduras celestiais, o capacete da justiça, você vai se ferir. E muitos se ferirão a ponto de ser mortos espiritualmente. Lembra da visão de ossos secos? Lembra da visão de ossos secos? Quando Ezequiel tem a visão e vê aquele vale, ossos sequíssimos, sequíssimos. E o Senhor diz para ele assim, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel diz, Senhor, só tu sabes. E o que o Senhor manda Ezequiel fazer? Profetiza a palavra, porque a palavra é quem vai trazer vida. A palavra é quem vai libertar o homem, é quem vai trazer o homem de volta à comunhão com o Senhor. É a palavra que vai transformar, que vai libertar, é a palavra que vai curar, é a palavra que transforma a vida desse homem sem Deus, que está lá no pecado, que está nas drogas, que está no álcool, que está no adultério, destruindo a si e a sua própria casa. É a palavra que vai firmar a vida do fofoqueiro, a vida do mentiroso, a vida do enganador, a vida do traidor. É somente a palavra, gente, que tem o poder para transformar, que tem o poder de libertar, que tem o poder de curar. É somente a palavra. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Se você quer ver a sua vida mudada, se você quer ver o agir do Senhor, se você quer ter, essa proteção, ver a tua casa blindada, é necessário que você entregue-se ao Senhor, é necessário que você tenha comunhão com Ele, é necessário que você viva para poder agradá-lo em todos os momentos, mesmo que seja um momento de luta, um momento difícil, seja um momento que você olhe, e parece não ver saída alguma, mantenha-se firme. Não deixe Cristo por nada, porque não vale a pena você abrir mão da sua salvação,
Não vale a pena você perder uma herança que o Senhor tem preparada para ti por causa de coisas deste mundo, por causa de intrigas, por causa de rivalidades. Não vale a pena nada disso. O que o Senhor tem preparado para você é muito maior do que a língua do fofoqueiro, é muito maior do que a língua do mentiroso, é muito maior do que as calúnias que são levantadas contra a tua vida, é muito maior do que essa tal pessoa que se diz ser o seu inimigo, que se levanta contra a sua vida. As promessas de Deus para ti é muito maior do que tudo isso. Muito maior. Enquanto essas pessoas estão com uma visão material, um propósito material, de se dar bem aqui na terra, de crescer aqui na terra, a sua visão é outra, é espiritual, é coisas grandes, são coisas maiores, são coisas que irão para a eternidade, são coisas que sucederão a esta vida, que mesmo quando tudo aqui acabar, aí se iniciará a maior alegria, nós receberemos o nosso maior tesouro, estaremos na melhor cidade, nós teremos paz e alegria para sempre, viveremos num lugar eternamente, onde não haverá doenças, onde não haverá esta insegurança, onde a vida eterna com Cristo, onde nem sol existirá, porque o Jesus é o próprio sol. Então, gente, é para nós vivermos isso constantemente. Amém, irmã Ednei, em nome de Jesus Cristo. A promessa é para ti, é para mim, é para toda a nossa família, né? Que nós viemos confiarmos, que nós viemos acreditar. Irmão Arnaldo, a paz do Senhor, Jesus abençoe. Ezequiel, gente, 38, eu falei para vocês, né, sobre a passagem dos ossos secos. Examine, né? Leem lá, porque não dá pra gente ficar lendo todas as referências aqui, porque senão fica muito extenso, né, o vídeo. Mas aí você pode marcar e ler na sua casa, tá? Com tempinho, porque esta é o propósito do Senhor. Esta, né, é o que o Senhor deseja para as nossas vidas, que nós possamos examinar, meditarmos, crermos que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Vamos lá. 3. As armas espirituais do crente. A armadura de Deus. Para enfrentar as poderosas forças do inimigo de Deus, da igreja e dos cristãos, temos a armadura de Deus, que é composta de 6 equipamentos espirituais muito poderosos. Vamos lá, quais são? Nós temos a verdade, já falei, está lá em João 8:44, né? Jesus Cristo é esta verdade, enquanto a arma do diabo, o recurso do diabo é a mentira, é o engano, porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é mentiroso desde o princípio, e a Bíblia diz: vós tende por pai ao diabo, que quer satisfazer o desejo de vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é pai da mentira, enquanto o Senhor, ele é a verdade que liberta o homem desse engano. É a verdade que conduz o homem para o caminho eterno, o caminho da salvação. A couraça da justiça, para vencer o maligno, o crente, ele deve vestir essa couraça espiritual. E essa couraça, ela vai lhe proteger dos golpes mortais, das tentações malignas. E tais ataques podem ocorrer tanto no ambiente da igreja, né? Porque nós somos atacados dentro, porque a Bíblia diz que existe joio e existe trigo. Tá lá no meio. Por isso que a gente vai ver no meio da igreja escândalos. Por isso a gente vai ver no meio da igreja as coisas que não eram para acontecer, mas acontece porque existe joio. A maioria dessas pessoas às vezes até tem o conhecimento da palavra, mas usa da palavra para o engano, para a mentira. Muitas torcem a palavra criando heresias, criando, né, falsos ensinos, e tudo isso está onde? Dentro da igreja. Pessoas que usam da palavra, lembra que Paulo sempre enfrentou este problema? Pessoas que se diziam judeus, eram pessoas que se levantavam, se opondo ao evangelho que Paulo ensinava. Lembra que Paulo foi perseguido pelos judeus, pessoas que diziam conhecedores da palavra?
mas faziam uso da palavra para aplicar-se a si próprio, assim como muitas pessoas vivem no engano hoje e usam da própria palavra para poder se enganar, usa da própria palavra para poder atacar outras pessoas. Por isso eu sempre falo, cuidado, procure ler a palavra, procure examinar a palavra, não pegue textos isolados, porque textos isolados é para servir de pretexto para outras pessoas, é texto sem contexto. Examine a palavra, leia a palavra, medite na palavra, para que você possa ter um entendimento dela e não sejam guiados por pessoas que querem só te deturpar. Pessoas que levam no engano, tem multidões sendo arrastadas, né? Tem templos lotados, que é emocionalismo, é carnalidade pura. E enquanto aqueles que pregam a palavra são vazios, porque as pessoas não querem conhecimento da palavra. Por que não querem? O Senhor nos ensina na palavra que a palavra tem um propósito de nos confrontar, porque ela é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, machuca, causa dor. Todas as vezes que eu ouço essa palavra e que a minha vida não estiver condizendo com ela, logicamente, eu vou sentir como? Ferida, machucada. É assim que muitas pessoas sentem. Dói. Porque mexeu numa ferida que eu tenho. E uma ferida que precisa ser tratada. Uma ferida que precisa ser curada para que eu não venha perder a minha comunhão com Cristo. Para que eu não venha perder a minha salvação com Cristo. Então, dia após dia, nós somos libertos. Não tive um encontro com Jesus hoje e fui liberta já. Não. O processo ele é contínuo. É até Jesus Cristo voltar. Porque o nosso corpo, essa natureza adâmica, ela está para isso. Todos os dias, ela tem tendência ao pecado. Tem tendência. A Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne não. Por isso a gente precisa alimentar o espírito, para que ele venha estar forte e para que não venhamos ceder os desejos da nossa carne. Como que a gente alimenta o espírito? Através da palavra, através da oração, meditando e examinando todos os dias. É dessa forma que a gente vai deixar o nosso espírito forte. E como a carne vai enfraquecendo? Quando eu vou deixando de alimentá-la. Como que eu deixo de alimentá-la? Fazendo os desejos de Cristo e renunciando aos desejos da minha carne. Esta é a maneira que eu tenho de enfraquecê-la. E este é o propósito. Salmo de número 23, versículo 3 diz: o crente fiel, além de só falar da verdade, olha só, precisa de viver de maneira justa na vontade de Deus. Assim ele escreveu: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. O Salmo 23 nos mostra a figura do pastor. Quando começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu assumo que o Senhor é o meu pastor, eu falo que eu deixo que ele me conduza, que ele me leve, que ele me guie. Porque o pastor ele tem esse propósito de guiar o seu rebanho, de levar o seu rebanho para locais onde tem água boa que ele possa beber, onde tem campos verdejantes que ele possa se alimentar. A finalidade, o propósito do pastor é guardar este rebanho, proteger este rebanho. Quando ele coloca o seu rebanho na prisca, ele está lá na porta, defendendo o seu rebanho dos predadores. E hoje é ao contrário. Hoje os próprios líderes são os predadores, são aqueles que destroem o seu rebanho, né? Mas infelizmente tem muita gente que está com os olhos vedados. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. Né, o comichão nos ouvidos, que quando começa a ouvir a verdade as pessoas não suportam, muitas vão embora e não voltam mais. A cegueira espiritual que está para todos os lados, né, daqueles que dizem servir ao Senhor, mas estão cegos espiritualmente, porque deixou de examinar a palavra. Tem um monte de Maria vai com as outras, que diz e simplesmente segue e não vai procurar ver o que é que Jesus ensina. Esta é a realidade. Porque se nós passarmos meditar e examinar na palavra, a gente vai ver quantas coisas que nós fazemos, nós vamos descobrir o quanto que nós somos ignorantes a respeito da palavra, porque a gente não procura lermos para termos o entendimento dela. Nós vamos porque Maria falou, porque João falou, porque o Mateus falou. Abra a sua Bíblia, examine a sua Bíblia. Mas não examine apenas um versículo, examine ela toda. Para que você venha ter base bíblica para você sustentar a sua vida espiritual e se livrar, se libertar dos enganos. Porque o que se mais tem hoje são pessoas enganadas. E Jesus quer te dar essa proteção também contra o engano que te levará à destruição, o engano que te levará, que te conduzirá ao inferno. Vamos, a preparação do Evangelho da Paz. Fala, o crente fiel, ele precisa conhecer. O crente que é fiel, ele precisa ter o conhecimento do Evangelho do Senhor, que é o Salvador Jesus Cristo, para que possa vencer os ataques do maligno.
E às vezes, quando não se tem esse conhecimento, em vez de atacar o maligno, ataca aqueles que estão buscando servir ao Senhor. Ataca aqueles que estão tentando fazer a obra. Ataca aqueles que estão procurando ganhar almas para o reino, levar o evangelho, porque não têm o conhecimento da palavra. Vivem do engano. São pessoas incrédulas, ímpios. Os ímpios que a Bíblia nos fala, não é só aquele que está lá no mundo, que nunca teve um encontro com Cristo, não. O significado da palavra ímpio é todos aqueles que professam uma falsa religiosidade. Ímpio é todo aquele que professa uma falsa religiosidade. São ímpios. Está dentro da igreja, mas professa uma falsa religiosidade. Como que é uma falsa religiosidade? Você não vive com uma palavra. Ensina. Você usa a palavra para poder acobertar os seus pecados. Você usa a palavra para continuar pecando, para continuar se opondo ao evangelho, para continuar opondo aqueles que pregam e que levam a palavra. Você usa a palavra de pretexto para continuar numa vida desconcertada, para continuar numa vida sem Deus. Mas Cristo tem proteção para a sua vida. Tem proteção para essa mente doentia, para esse coração perverso, para esse coração maldoso, para esse coração ignorante. Jesus tem proteção para ele. E essa proteção é através disso aqui que está sendo feita nessa manhã, da palavra, que limpa, que purifica e que transforma o homem. E aí ele diz assim: como Jesus venceu no monte da tentação, todas as vezes que o diabo tentou, propondo que fizesse o que ele sugeria, Jesus disse: está escrito. Tu vê que o diabo, está lá em Mateus 4, 1 e 10, o diabo ele tem o conhecimento da palavra também. Assim como muitas pessoas que estão dentro da igreja, que têm o conhecimento da palavra, às vezes nem estão mais lá, estão fora, têm o conhecimento da palavra e usa essa palavra para tentar destruir outras pessoas, para tentar fazer outras pessoas pararem de pregar. Mas se você tem o Espírito Santo, pode levantar quem for, pode ter nome, pode não ter nome, porque ainda tem isso também. Muitas pessoas hoje estão aí querendo glória para si, nome para si, querem, né, ser as estrelas, querem ter os seus nomes no livro da fama, mas tem um negócio na sua cabeça, não adianta nada ter o seu nome destacado nas manchetes, ter o seu nome aparecendo, ser reconhecido, e no céu você ser reconhecido. No livro da vida o seu nome está lá escrito. Se preocupe com isso, em ter o seu nome escrito no livro da vida. Ainda que se levante contra você, ainda que queira se opor, né, ao teu ministério, ao teu chamado, ainda que muitos venham criticar aquilo que você faz, não se preocupe com isso não. Se preocupe em como Cristo está te vendo. Se preocupe em manter o seu nome lá no livro da vida escrito, querido, porque a sua salvação ela vem de Deus, a sua salvação não vem do homem não. Quem te salva é Deus, quem te cura é Deus, quem te liberta é Deus. Enquanto essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, se preocupe de você, em andar dia após dia na graça, na comunhão com Deus, para que você entre nos céus. Mateus 4, do versículo 1 ao 10, a gente vai ver que em todos os momentos que Satanás tenta Jesus, ele usa o quê? A palavra. A Bíblia diz que após Jesus ter sido batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Nem todas as vezes que você está no deserto é um maligno, não. Às vezes o Senhor te leva para o deserto também. O Senhor nos leva para o deserto, para provar a nossa fé. E aí a Bíblia diz que durante esses 40 dias Jesus está jejuando e orando. Jejuando e orando. E ele é tentado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás chega e diz assim, e chegando, no versículo 3, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Jesus era o filho de Deus? É o filho de Deus? Sim. Podia transformar as pedras em pão? Sim. Mas este não era o propósito. Se Jesus fizesse isso, estaria saindo do propósito. O propósito dele não era esse. E aí Jesus usa o quê? Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Assim como Satanás usou a Bíblia, Jesus usa a Bíblia também para revidar o ataque de Satanás. Todas as vezes que levantarem, que se opor contra você, não use da sua sabedoria, porque a sabedoria humana não te leva a lugar nenhum, mas usa-se da sabedoria espiritual. Usa-se da sabedoria do alto para que você possa se defender. Se for necessário, nem sequer abra sua boca, porque a Bíblia diz que o sábio muitas vezes ele se cala e deixa o tolo se fazer de sábio, porque ele mesmo se perderá nas suas palavras. Então aprenda você. Aprenda a calar quando deve se calar.
aprenda a falar quando deve falar, peça direção ao Espírito Santo, peça ao Senhor que lhe conduza nas palavras, porque às vezes tem coisas que nós ouvimos que nem vale a pena nós respondermos, porque você sabe da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus, você tem o conhecimento da palavra, você sabe onde você erra, você sabe onde você está acertando, você sabe onde precisa ser corrigido, você tem, quando você tem comunhão com Deus, quando você vela por essa palavra, quando você estuda a palavra, você sabe exatamente onde você está errando, quando estiver errado, e vai se quebrantar, porque você é zeloso, porque você tem amor por essa palavra. Então, de novo, ele ataca o Senhor e diz assim, olha só. Então o diabo transporta a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só. Lança-te daqui para baixo, cometer suicídio. Mas ele está falando o quê? Isso não acontecerá. Amém, irmã Ednei. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. E aí, o Senhor poderia fazer isso e nenhum mal acontecer a ele? Poderia, mas ele não fez. O que foi que o Senhor fez? Usou a palavra novamente. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tem muita gente tentando a Deus. Acha porque o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de livramento. E faz. O Senhor vai me livrar. Eu sirvo a Ele, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu evangelizo. Então Ele vai me dar o livramento. Quantas pessoas que às vezes estão até mesmo enfermas e não procuram médico para se tratar, esperando Jesus fazer o milagre. Mas Jesus deixou o médico para que você fosse até eles. Agora, se o médico disser que não tem jeito, aí você corre para Cristo. Senhor, o médico falou que não tem jeito, agora é com o Senhor. É eu e o Senhor aqui, é eu e Deus. Porque se o Senhor, gente, quiser, nenhum remédio que o médico passar vai dar jeito. Quando o Senhor quer fazer um milagre, você pode passar anos tomando aquele remédio e vai continuar enfermo. Mas quando Jesus quer, Ele entra em ação, arranca toda a enfermidade. Porque é o que o Senhor quer, não é o que eu quero. É o que o Senhor deseja para mim. Por isso nós não devemos deixar de termos comunhão com Ele. Nós não devemos deixarmos de buscar a Ele. Porque Ele sabe o tempo de agir, a hora de agir e como agir. A gente só precisa confiar, entregar nele e fazer o que é certo ser feito. E aí, de novo, Satanás vai falar assim para ele. Vai transportar, o diabo se transporta para um monte muito alto, vai mostrar todos os reinos imundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, ele oferece muitas coisas, banquetes, para que as pessoas venham sair da presença de Cristo e servir ao seu governo. Para que as pessoas saiam da presença, para que as pessoas deixem de adorar a Cristo e adorem a Ele. A gente vê isso na vida dos jovens quando foram levados para a Babilônia. Daniel, o Sedraque, Mesaque, Abednego, eles são levados, é oferecido para eles o banquete. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Aqueles jovens, eles ficaram lá, mas eles não deixaram a Babilônia entrar nos seus corações. A Babilônia simboliza exatamente esse sistema corrupto, o pecado, essas coisas más, malignas, mas eles não deixaram entrar. Aí, olha só, ele diz assim, o Senhor diz para ele, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando foi que os anjos chegou para servir Jesus? Depois que Satanás havia vencido através das palavras, através da palavra de Cristo. A partir do momento em que Jesus venceu através da palavra, ele viu que não tinha mais jeito, bate-se em retirada. E os anjos do Senhor vieram e serviram. Eu não sei por quanto tempo, eu não sei porque isso não é o propósito. Eu tinha planejado outra coisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei por quanto tempo você está numa guerra. Por quanto tempo você está nessa peleja. Por quanto tempo o diabo ele vem te tentando dia após dia. Não sei se tem meses, semana, anos, mas uma coisa eu te digo. Permaneça firme, porque com o momento que você permanecer firme,
o diabo ele vai bater em retirada e os anjos do Senhor virão com a bênção que você necessita. Mas é necessário perseverar, porque a Bíblia nos diz claramente, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não é somente para a nossa redenção, para o momento em que Jesus Cristo vinha buscar a sua igreja, aqueles que perseveraram, que serão arrebatados juntamente com eles. Mas é palavra para aqueles que permanecem firmes em meio à tribulação, em meio aos dias maus, em meio aos vendavais. Você permanecer, não olhe para o homem, gente. O homem é falho, o homem ele erra. Eu erro, você erra constantemente. Olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos capazes de vencer as nossas dificuldades. Nós somos capazes de romper os limites. Nós somos capazes de adorar em meio à guerra, em meio ao deserto, em meio à sequidão. Quando nós olhamos para Ele, nós somos capazes de vencer. Nós vamos ver o impossível acontecer em nossas vidas. Deixa eu só corrigir aqui, porque tem uma plataforma que já deu tempo. Aí começa a entrar mensagem, tá? Então, permaneça firme, não desvie, não se afaste do Senhor por nada. Por nada. Ainda que o ventre sopre dentro da sua casa. É normal que isso aconteça, porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. E a Bíblia nos dá respaldo para tudo isso. O que é necessário é que nós permanecemos firmes, obedientes à palavra do Senhor. E se errar, não desanime não. Volte se necessário for, se arrependa e continue andando. Porque é tempo da gente marchar, não é tempo da gente parar. É tempo de nós marcharmos. É tempo de nós avançarmos. Se você quiser entrar na terra prometida. Lembra que os hebreus passaram por várias dificuldades. Só entrou 2, Josué e Caleb, porque somente os 2 prevaleceram firmes, permaneceram firmes. O segredo é permanecer firmes. Permaneça firme. Porque ainda que as demais pessoas, todas elas, viram o mar se abrir, alimentaram-se do mesmo manjar, beberam água da rocha, todas aquelas pessoas viram os milagres que o Senhor fez, mas nem todas elas mantiveram firmes. Morreram pelo caminho. Tem muita gente morrendo pelo caminho. Está dentro da casa do Senhor. Tem conhecimento da palavra. Ora, mas estão morrendo espiritualmente. Porque não querem servir ao Senhor com sinceridade. Não querem renunciar. Até pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Até estão na igreja todos os dias, mas o coração está distante do Senhor. E não é isso que o Senhor quer para nós, não. O Senhor quer que nós estejamos na igreja, sim, e que nossos corações estejam voltados para eles. O Senhor quer que nós, sim, além que você venha errar, mesmo que você venha pecar, que você se arrependa. Olha, Senhor, eu pequei, eu errei, estou suja, mas limpa-me, purifica-me e ajuda a permanecer firme. Porque enquanto as pessoas estão se afastando, o diabo está aplaudindo. E não deixa que o inimigo venha aplaudir o teu choro, mas que seja choro de alegria. Que por mais que você passe por lutas, envergonhe o inimigo, envergonha ele, continua lutando, continua sorrindo, continue avançando, e você irá ver coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida. Obrigada, irmã Ednei. Amém. Eu recebo. Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, gente. A palavra, o escudo da fé, nós falamos, né? Se a couraça da justiça protege o crente fiel dos golpes do maligno que eles são lançados de perto, o escudo da fé protege os servos de Deus dos dardos inflamados, dados inflamados do maligno. Não é qualquer dado, não, gente. Não é qualquer dardos. Inflamados do maligno. Lembra? Tem um livro, não vai dar para eu levantar aqui para pegar para vocês agora, está um pouco distante, que eu vou mostrar para vocês, mas vocês gostam de ler, para quem gosta de ler, é A Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer. Ela fala muito sobre essa batalha espiritual. É um livro muito bom. Aqueles que gostam de ler, né, comprem, leiam esse livro. Fala muito sobre essa batalha, sobre o mundo espiritual. E
o diabo, eu lembro de um trecho que ela fala sobre as fortalezas que o diabo constrói dia após dia para poder nos atacar. E quando nós estamos revestidos, né, quando nós estamos com o escudo da fé, esses dardos inflamados que o maligno vai lançar, nós estaremos protegidos. Os dardos são atirados à distância, com arcos satânicos, com o propósito de nos atingir. Eram armas que se usava lá na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, também elas chegam utilizadas, mas hoje o diabo ele utiliza armas mais potentes. Né? Naquela época não tinha as armas que se tinham hoje, armas de fogo, armas mais modernas, inclusive com tecnologias avançadas, né, como armas a laser, mísseis, isso no sentido espiritual. Eu estou falando no sentido espiritual. Naquele tempo, as armas mais fortes eram, né, as lanças, os dardos que eram lançados né, através das flechas. Era esse tipo de armamentos utilizados, porque não possuíam-se armas de fogo. Hoje tem-se armas mais poderosas. As armas que são utilizadas hoje, as que você acha as mais terríveis, as mais temíveis, são exatamente esse tipo de arma que o diabo usa no mundo espiritual, espiritualmente falando, para poder nos destruir, para poder nos atacar. E por isso nós devemos estar protegidos. Com o escudo da fé nós podemos apagar todos esses dardos infalíveis do inimigo. Todos eles, sem nenhuma exceção. O capacete da salvação. Quem já foi militar sabe da importância que tem, né, o capacete, a importância desse equipamento utilizado sobre a cabeça dos soldados contra golpes do inimigo. Nós também somos golpeados diariamente pelos nossos inimigos, pelo inimigo de nossas almas. E atingindo a nossa cabeça, vai tirar-nos do eixo, né? Desestabilizar. Porque, mente, cérebro. Tem muita gente hoje sofrendo ansiedades, depressão. Falei nisso lá no começo da lição. Muitas pessoas que o espírito maligno trabalha nas suas mentes para poder tirarem as suas próprias vidas, destruir as suas vidas. Eu falei aqui uma vez, uma palestra que eu fiz, né, sobre essa questão do suicídio. Outra oportunidade que o Senhor nos der, a gente vai falar sobre isso novamente. Essas pessoas, elas não estão, né, elas não querem, na verdade, se matar. Elas querem solução para os seus problemas. Solução. É isso que elas querem. Então, o meio que elas vêm para isso é destruindo. Mas isso não resolve o problema. Pelo contrário, irá se destruir eternamente, porque o suicídio ele não tem perdão. E o diabo ele quer isso, que as pessoas se destruam, que as pessoas não recebam perdão do Senhor. E quando nós estamos com o capacete da salvação, as nossas mentes estão guardadas desses ataques perversos, através de palavras, olhares, através até mesmo, né, da palavra de Deus que certas pessoas usam para poder nos atacar, para fazer nos desanimar. Lembra que eu falei disso lá no começo, né? Pessoas que usam desta palavra para encobrir os seus erros, os seus pecados, e até mesmo para atacar outras pessoas, porque não tem da palavra o discernimento, não tem o entendimento da palavra. Mas se nós estivermos com o capacete da salvação, tudo isso vai vir e vai passar. Não seremos atingidos, porque estamos guardados em Cristo. A espada do Espírito, enquanto a couraça da justiça e o escudo da fé, elas são armas de defesa, a espada do Espírito, ela é uma arma de ataque. E no tempo do Novo Testamento, as armas eram usadas pelo soldado em todos os exércitos eloquentes com relação à batalha espiritual. A palavra de Deus, quando bem utilizada, ela é uma arma poderosa para derrotar as heresias, doutrinas perversas que são usadas pelo diabo com o único propósito de afastar o crente de Deus. É o único propósito. A palavra que muitas vezes é torcida com o propósito de destruir, de desanimar, de afastar as pessoas do Senhor Jesus. Confundir os incrédulos. Eles não veem
ao conhecimento da verdade. Olha só, abre aí 1 Timóteo 2 e 4. Olha o que o Senhor nos ensina. Vou ler do 3, tá? 1 Timóteo 2, a partir do versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. O propósito do Senhor é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia, ela mostra que o desejo do Senhor para a humanidade é o quê? A salvação. Mas o inimigo, ele vai lutar e continua lutando, sempre lutou contra este propósito, porque ele quer arrastar multidões com ele. E como ele vai conseguir? Através do engano, confundindo a sua mente, confundindo a mente daqueles que não têm o conhecimento da verdade, ou, cuidado para você não ser enganado com aqueles que dizem ter o conhecimento da verdade, mas que na verdade usam esta verdade de forma enganosa para lhe destruir. Cuidado. Porém, com sabedoria de Deus, nós podemos manejar e muito bem a espada do Espírito, no nome de Jesus, e pôr o adversário em retirada. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A gente precisa utilizar essa arma espiritual, mas como? 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado e que maneje bem a palavra do Senhor. Manejar bem. O significado dessa palavra, a gente sabe que a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. Pequenos trechos foi escrito em aramaico. Por exemplo, tem textos em Daniel, na época que o pessoal estava ali na Babilônia, que eles falavam a língua dos caldeus. Então tem alguns textos ali, né, que foram escritos em aramaico. Outras partes em grego e outras em hebraico. A tradução desta palavra no hebraico, manejar bem, é um corte reto. Um corte reto. Mas tem gente, os que não manejam bem, o corte é assim, ó. Tortinho. Por quê? Torcem a palavra. Não fala da verdade. Só que Jesus nos manda buscarmos sabedoria espiritual, lá no livro de Tiago. E que ele dá de forma deliberada. Então busque sabedoria. Outra coisa. Cuidado com o que você pede, porque Tiago também fala que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos para os nossos próprios deleitos. Tem muita gente querendo conhecimento espiritual porque o humano para nada serve não, tá? Deixa de se enganar, porque tem muita... Não, tá? Não que não seja necessário você estudar. Não que eu não estou condenando, não, pelo contrário, até porque eu faço mesmo, estuda, é necessário você estudar. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não adianta você ter 10, 20 certificados, diplomas, doutorado, mestrado, e ter apenas conhecimento humano e não ter o conhecimento espiritual. É necessário ter o conhecimento espiritual para que assim Jesus Cristo possa trabalhar através da sua vida. Tiago diz que muitos nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos para o nosso próprio deleito. Quando é? Você quer que o Senhor lhe dê sabedoria espiritual, inteligência espiritual, lhe dê o discernimento da palavra, mas você quer usar para o seu benefício próprio, para querer aparecer, querer se engrandecer. E aí Jesus não vai dar, porque ele vê o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração e esquadria os nossos pensamentos. Então ele sabe qual é o teu desejo, qual é o propósito, qual é a finalidade que você está querendo isso. E se Jesus ver que você não está querendo tudo isso, com um propósito bom, para usar para o bem, para edificação, porque a Bíblia nos ensina que ele mesmo deu uns para profetas, uns para pastores, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o que o Senhor nos dá não é meu, não é para mim, é para vocês.
Ele apenas me usa como um instrumento para alcançar através do dom que ele vai lhe dar. Então não é seu, é de Deus. E ele lhe dá para que você seja um instrumento usado por ele para alcançar outras vidas, através daquilo que ele lhe entregou. E no momento que ele quiser, ele tira. É diferente de um dom natural que uma pessoa tem de cantar. É diferente de um dom natural que a pessoa tem de oratória. É diferente dos dons espirituais. Então não confunde, muitas pessoas confundem isso. Uma hora a gente estuda para a gente entender, né, a diferenciar. E tudo isso a palavra nos ensina. É o que eu falei. O que precisa em nós hoje é esforçarmos, sentarmos, abrirmos a palavra, orarmos e pedirmos ao Senhor discernimento e estudarmos para que nós possamos compreender. Senão a gente vai sair aqui do assunto, tá? Então o Senhor nos manda o quê? Apresentar a Ele de forma aprovada. Manuseando bem a palavra do Senhor. Infelizmente, a maioria dos crentes só lê a Bíblia. Só ler não vai adiantar. Uma leitura, ou na leitura oficial, um devocional, na liturgia do culto, né? Muitos só abrem a Bíblia no momento do culto. Só volta a ler no culto seguinte. E às vezes só apenas uma vez por semana. Mas o Senhor quer que nós... O Senhor nos ensina aqui, ó. Examinar. Examinar. Examinar e consultar são duas coisas diferentes. Pega um exemplo quando você vai ao médico fazer uma consulta qualquer. O médico simplesmente te olha, pergunta o que você está sentindo. Calma aí, gente, só um pouquinho. Pergunta o que você está sentindo. A paz do Senhor, irmão José Ribamar, Deus abençoe. Tânia e Alex, a paz do Senhor para vocês, Deus abençoe. Pessoal que está chegando agora, bem-vindos, tá, gente? Quando você vai em uma consulta, você senta, o médico pergunta o que você está sentindo, o que você tem, né? E ali ele passa um remedinho para você, né? Passa ali uma receita para como você deve utilizar. Somente. Mas o exame, ele é mais detalhado, né? Uma ultrassonografia, uma radiografia, uma ressonância. É mais detalhado para ver exatamente o que você tem, para ele trabalhar e dar um diagnóstico preciso para poder tratar aquele mal. Assim é a palavra. Quando a gente lê, é só de forma superficial, tá? Eu conheço lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tá? E o entendimento disso tudo? Por isso aí agora eu vou examinar. Principalmente, né? Quando a gente vai, muitas pessoas desprezam lá o Antigo Testamento. Muitos não leem, porque isso foi na Antiga Aliança. E quando vamos para o Novo, nós vimos que tudo aquilo era uma sombra do Novo Testamento. Tem muitas coisas que são simbólicas. Tem muitas coisas que estão sendo utilizadas metáforas. Tem muitas coisas que a gente precisa pegar o plano de fundo da história para poder a gente compreender. Por que que antes fazia isso, hoje não faz? Por que que era assim, agora não é? Então a gente precisa examinando que a gente vai entender. Só através do exame profundo que a gente vai compreender o sentido daquela mensagem e aplicar nas nossas vidas. Por isso que tem muitas heresias nascendo. Tem muitas coisas, né? Na semana passada eu fiz um estudo, e essa semana vai ter a segunda parte, né? Quando foi aplicado uma heresia que está até hoje correndo, salvo uma vez, salvo-se para sempre. Mentira. A gente vai ver na palavra, né, uma heresia já criada há muito tempo, desde o Novo Testamento, pelos Nicolaítas, quando diz que nós somos alcançados pela graça. Essa graça é tão tremenda que por mais que a gente peque, nós não perderemos a nossa salvação. Porém, se pecar e não houver um arrependimento, vai perder sim. E a gente vê exemplos na palavra para perseverar. Apocalipse 3:11 diz, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa, só toma aquilo que você já tem. Se toma, está tirando de você, então você perdeu. Vamos ver exemplo de Ananias e Safira, deixaram o diabo entrar, morreram em pecado, mentiram. Judas que seguia a Jesus, mas deixou o diabo entrar, perdeu a salvação. E tantas outras pessoas, Acã, quando pegou da capa que não era para pegar, pegou um tesouro que não era para pegar, e aí qual foi o resultado? Morte, tanto dele quanto da sua família. Então a gente já vê muitas pessoas que estavam andando com Deus e de repente perderam. Então o que é isso? Heresia, falta de discernimento. Por isso o Senhor nos ensina a manejar bem a palavra de Deus. A espada, essa é a espada do Espírito. É a arma de ataque. E se você não souber usar, você vai perder. A segunda parte fala sobre a maravilhosa proteção de Deus, né? Os servos de Deus
que entrega a sua igreja, os servos de Deus que integram a sua igreja, não querem ser inimigos de ninguém, mas possuem inimigos. Os inimigos de Deus são, portanto, os inimigos da igreja. A igreja de Jesus nasceu, vive e viverá. Nasceu, vive e viverá, cercada de inimigos que desejam a sua destruição. Cercada. Deus, contudo, tem uma promessa contra esses inimigos que se levanta dia após dia. Mateus, no capítulo 16, se você quiser acrescentar na sua lição, coloca que não tem aí, mas você pode acrescentar. Olha só o que o Senhor nos ensina. Mateus 16 diz assim, versículo 18: Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que está edificada em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que desde o início sempre existiu inimigos e existirão sempre. Mas aquele que está edificado em Cristo, a igreja quem? A igreja é formada por membros. Eu e você, o João, a Maria, o irmão José. Todos nós somos membros e esses membros formam uma igreja. Eu sozinha não sou igreja. Porque o corpo não é formado só de pé. O corpo não é formado só de braço. O corpo não é formado só de perna. O corpo ele é formado por vários membros. Do mesmo jeito é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada por vários membros, onde Cristo é o cabeça. Por isso que nós somos guiados por Ele. Nós somos ensinados por Cristo, porque Ele é a mente, cabeça, mente. Os princípios vêm de Cristo. E como membros, nós somos governados, dominados por Ele, controlados por Cristo. Porque Paulo diz, não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Por isso que é necessário a gente estar no templo, é onde a igreja se reúne, onde o João, a Maria, o Mateus, o Lucas, que formam a igreja de Cristo, se reúnem para poder adorar a Ele. Por isso, essa necessidade. Aí o Senhor diz o quê? As portas do inferno. O inferno, os demônios vão se movimentar, vão se juntar para poder destruir, para poder fazer parar. Lembra do tempo de Nero? O que ele fazia? Estacas, pesquisa isso, coloca lá no YouTube, é o que mais tem. Estacas, pessoas vivas, cristãos, e fazia tochas humanas. Enquanto isso, ele estava se deliciando com música e ouvindo os gritos e os gemidos dos nossos irmãos sendo queimados. Quantos dos nossos irmãos foram jogados na arena? Adultos, jovens, crianças, mulheres grávidas, para ser comidos pelos animais. Mas não negaram a Cristo. E a igreja de Cristo não parou e nem vai parar. Quanto mais se perseguiram, mais a igreja de Cristo cresceu. Quanto mais se persegue, mais a igreja de Cristo cresce. Porque a igreja que está edificada em Cristo, a igreja que está edificada na palavra. Por isso, gente, aqui nossa base é essa aqui, ó. Se o que nós estivermos fazendo não estiver baseado, se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra, não adianta a gente estar na igreja. É luta, eu falei para vocês, eu sempre falo. Não saia da igreja porque alguém pecou, porque você está em pecado. Se conserte com o Senhor e olhe para Jesus. Porque a nossa salvação ela é preciosíssima. Não deixe Cristo por nada. Errou. Mas tem algo em mim que eu tento me libertar há vários tempos. Eu venho orando. Paulo também tinha um espinho na carne, lembra? E ele pediu para o Senhor tirar. E o Senhor não tirou. O Senhor disse o quê? Olha, o Senhor diz na palavra dele que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que a graça dele é que nos basta. Você vai continuar orando para Jesus te libertar. Você não vai, lógico, nem ceder ao pecado, não vai ceder à tentação e nem vai deixar de buscar a sua libertação. Mas você vai continuar buscando ao Senhor, dia após dia, a libertação. Senhor, eu preciso me libertar, eu preciso tirar isso da minha vida. A Bíblia diz que nós sozinhos nós não conseguimos, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos capacita a vencer. Sozinho eu não consigo, você não consegue. Mas grita por socorro, grita por Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E temos um advogado, que é Jesus Cristo também, a nossa defesa.
ore, só não se conforme. Seja qual for o tipo de cura que você necessita. Eu não falo somente de enfermidades, porque a enfermidade física ainda é de menos. Eu falo das enfermidades espirituais que nos levarão à condenação. Libertar das dissensões, das intrigas, da inveja, da calúnia, do orgulho, da prepotência, da arrogância, do engano, da fofoca. De tudo isso, da inveja. De tudo isso, nós precisamos ser libertos. Do adultério, do álcool, do cigarro. Só não deixe Cristo por causa de nenhuma dessas coisas. Mas busque nele o socorro para que você venha ser liberto de todas elas. Na igreja, eu costumo falar de que tem muitas pessoas que assistem que não são ainda convertidas. E muitas têm esse engano consigo. Não vou para a igreja agora, eu vou esperar me libertar para depois eu ir. Não. Às vezes não vai estar achando que lá na igreja só tem pessoas libertas. Não. Ou então muitos se escandalizam com o que acontece dentro da igreja. Na igreja não tem nenhum santo. Na igreja não tem um perfeito. Mas o que é que tem lá então? Tem pessoas, pecadores, eu, como você, e que está buscando libertação todos os dias. Buscando ser transformado todos os dias. Buscando ser santo como Jesus é santo. Porque é assim que ele nos ensina, ser de santo como eu sou santo. O que significa santo? Ser separado. Separado do quê? Das coisas más deste mundo. Separado do que não presta. É isso que significa ser santo. Separado daquilo que não agrada ao Senhor. E a gente está ali todos os dias buscando isso. Buscando essa vida, essa comunhão com o Senhor. É isso. Então agora você vai deixar de ir para a igreja porque não consegue libertar do vício de cigarro, libertar do vício do álcool, libertar-se do adultério, libertar da mentira, da fofoca, do engano, do orgulho, seja lá do que for. Vai como estás e lá é um hospital que o Senhor vai tratar. Lógico que assim como no hospital tem doentes que ficam 1 mês, fica 2, fica 3 anos, fica 1 semana. Também a sua libertação depende. É Cristo que vai lhe tratar. Então, tua libertação pode levar 1 dia, 2, pode levar 1 semana, 1 ano, não sei. E é o Senhor que vai tratar, é um negócio teu com Deus, mas você não pode parar de caminhar, você não pode parar de andar. O que você não pode é deixar Cristo por nada dessas coisas, mas é lutar todos os dias para que você possa vencer. Então, vamos lá. O último inimigo, gente, nós falamos, né, que está sempre se levantando, né, contra a igreja, mas a igreja continuará. E o último inimigo que há de ser aniquilado vai ser a morte. A Bíblia nos fala isso, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Está lá em 1 Coríntios 15, do 24 ao 27. Porque o Senhor criou o homem para viver eternamente. Mas por causa do pecado entrou tanto a morte física quanto a morte espiritual. Mas quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estarão vivos se encontrarão com Jesus Cristo nos ares. Teremos um corpo transformado, um corpo glorificado e reinaremos com Cristo eternamente. Vida eterna. Então a morte ela vai ser aniquilada para aqueles que venceram, para aqueles que não retrocederam. Vida eterna. A segurança e vitória para os que temem ao Senhor está lá no Salmo 91. Tem segurança durante o dia, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Tem vitória contra os ímpios, contra aqueles que professam falsa religiosidade, que está dentro da igreja, mas está opondo aqueles que pregam o evangelho, está usando de artimanhas para poder parar. Eu falei sobre isso. Está lá no versículo 7 e 8. Ainda que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então deixa quem quiser levantar, mas continue dando glória, continue se alegrando na presença do Senhor, continue se regozijando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é com Cristo que nós vamos vencer. Deixa o inferno bradar, deixa o inferno gritar, mas permaneça firme adorando o Senhor. Refúgio contra os males e pragas, está nos versos 9 e 10, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Não é o homem, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o filho. É Cristo que é o nosso refúgio. Não é o pastor da igreja, não é o teu líder. É Cristo que é o nosso refúgio. O Altíssimo, ele é a nossa habitação. Então, deleite-se em viver essa verdade, em prosseguir na verdade. Proteção, tem uma proteção dos anjos de Deus. Está lá nos versos 11 e 13. Salmos também 34 e 7. Ele diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.
Pisarão o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Salmo 34, versículo 7. Porém, as mãos do Senhor estará lhe sustentando para que você não tropece o teu pé em pedra. Por isso que vale a pena servir, ser fiel ao Senhor. Pedras serão lançadas, setas serão lançadas, mas você está com aquele que te guarda. Você está com aquele que lhe protege. Então você não vai tropeçar. Você vai permanecer firme. Tem livramento divinos, versos 14 e 15, ele diz: pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro. É promessa para quem ama. E quem é que o ama? João diz que é aquele que guarda os meus mandamentos. Estes são os que me amam. É os que guardam os mandamentos do Senhor. Os que vivem esta palavra. Então, se eu digo, se eu falo que eu sirvo ao Senhor, que eu o amo, mas eu não guardo seus mandamentos, desculpem, eu estou enganando. Mas a quem? A mim mesmo. A mim mesmo. Eu estou enganando o homem? Não. Eu estou enganando a mim mesmo. Por isso, gente, é necessário que a gente venha ter cuidado. É necessário que a gente venha estar sempre atento. João 14, o versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu não guardo, não existe amor. Mas se você guarda, você o ama, o Senhor está te dando livramento. Versos 14 e 15. Ele me invocará e eu responderei e estarei com ele no dia da angústia. Promessa para quem está vivendo uma vida de fidelidade. Longevidade, salvação. Eu falei como foi criado para viver eternamente. Porém, o Senhor faz promessa para aqueles que vivem fiéis, que os seus dias na terra serão acrescentados. Salmos 90, verso 10, diz que a idade seria até de 70 anos. Porém, quando nós vamos lá no versículo 14, o Senhor diz: o Senhor promete longevidade para os que o amam e conhecem o seu nome. Salmos, tá, gente? Eu falei o verso 14 do Salmo 91. Ele diz: pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Essa aqui, ó, é a proteção que o Senhor tem para a nossa vida. Aí, versos 16, ele diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Verso 16. Dar-lhe-ei abundância de dias para aqueles que vivem a palavra do Senhor. A abrangência da proteção de Deus na vida do cristão verdadeiro nem sempre experimenta momentos de alegrias, de vitória, ao lado de toda a sua família, ou seja, na igreja, ou no trabalho, ou na escola, ou em outros lugares. Não. Jesus falou aos seus discípulos, antes mesmo da sua morte, ele diz: eis que é chegada a hora, e já aproximem que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, João 16, 32 e versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está falando o quê? Vai ter aflição, mas tens de bom ânimo. Permanece firme, porque assim como eu venci, você também vai vencer. Então, no meio dos homens da humanidade, ou mesmo na terra, né, haveríamos de passar por aflições. Mas o Senhor nos promete estar conosco sempre. A Bíblia sempre tem uma mensagem que alerta para uma realidade da vida espiritual. Ela fala de luta, fala de tribulações, fala de perseguições, fala de tentações, até a morte, mas fala também sobre as bênçãos, sobre êxitos, sobre vitórias, sobre todas as coisas, todas elas. Por isso que nós devemos regozijar no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E refúgio, ele fala o quê? De abrigo, de lugar de proteção nos momentos de ameaça, nos momentos de perigo, nos momentos de medo. Ele é o nosso refúgio. Ele nos mantém seguro, Ele nos mantém protegido, nos mantém guardado. Então nele nós obtemos essa segurança. E o salmista quer dizer que em momentos perigosos nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos deleitarmos no Senhor, que Ele é o nosso refúgio. Em meio às batalhas, em meio aos ataques do nosso adversário, em meio às guerras, em meio às lutas que são travadas,
temos em Deus a mais perfeita fortaleza para poder repelir essas ações do inimigo, para poder nos guardar, para poder nos proteger. Não teremos temor. O medo ou o temor faz parte da realidade humana. Tem momentos que a gente vai ficar temerosos, tem momentos que vai vir sim o medo, porque este é um dos resultados da queda, né? Foi uma das coisas que aconteceram com a queda do homem. Com a queda veio o medo. A gente vê que depois que Adão peca, que eles veem que está nu, o que eles fazem? Se escondem. No mundo há pessoas com medo do futuro, pessoas com medo de guerra, com medo das crises econômicas e financeiras. O salmista, ele diz assim, ó, ele confessa a sua elevada fé em Deus e diz: não temeremos, mesmo que aconteça catástrofes, que a gente vê acontecendo no dia a dia, né, as catástrofes ecológicas, com centenas de pessoas sendo mortas, as guerras, mesmo que haja maremotos, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, ainda assim, é a fé perfeita em Deus que nos dá força para nós sermos tranquilizados. Lá em Isaías 41, verso 10, olha o que o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. Isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Isso é promessa do Senhor para a tua vida. Por que está assombrado? Por que está com medo? Por que está se sentindo desprotegido? Por que está se escondendo? Se você tem um Senhor que guarda, que luta as tuas pelejas, que guerreia por você. Se você tem um Senhor dos Senhores que é general de guerra, que é um Deus tremendo, que corta laços, que fecha sepulturas, por que está com medo? Se você entregou a sua vida, se Ele está no comando da sua vida, se Ele está na direção dessa embarcação, por que está temeroso? Por que você perdeu o sossego? Por que está perdendo o sono? Deixou de crer no Senhor? Deixou de crer na palavra dEle? Esqueceu que tudo e para tudo o Senhor tem um propósito nessa terra? Então volte a confiar no Senhor. Volte a descansar no Senhor. Volte a crer no Senhor. Confie. Lembra quando o vento está assolando, os discípulos estão no barco, veio aquela grande tempestade, de repente eles veem o Senhor andar sobre as águas, mas eles a princípio acham que é o que? Um fantasma. O medo faz nós vermos coisas às vezes que nem sequer existe, porque não era um fantasma, era Jesus Cristo que vinha andando sobre as águas. Mas o medo era tanto que eles não conseguiam ver Cristo. Talvez você esteja exatamente assim neste momento. O medo está tão grande na sua vida que você já está vendo até coisas que não existem. Mas o Senhor Jesus vinha andando sobre as águas, e quando Pedro vê, ele diz o seguinte: eu quero ir com o Senhor também. Eu quero andar sobre as águas também. E o Senhor diz: ó, venha, venha. E Pedro foi. E a Bíblia diz que em um certo momento, Pedro começa a afundar. Por que ele afundou? Por que ele está afundando? Porque duvidou. E às vezes quando nós duvidamos, né, estamos andando sobre as águas. Mas quando nós duvidamos, começamos a afundar. Mas o Senhor Jesus, Ele quer te reerguer. O Senhor Jesus, Ele te toma pelas tuas mãos, te sustenta e te conduz fielmente. Só o Senhor, gente, a gente tem que colocar isso em nossas mentes. Só o Senhor é capaz de nos manter firmes, fortes. Somente através desta palavra é que nós conseguimos trilharmos um caminho de paz. Somente através desta palavra nós conseguiremos chegar aos céus. Que nós possamos um dia falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Guarde a sua fé. Não deixe em nenhum momento, o inimigo fazer você duvidar daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Não deixe, não deixe. Escute, a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não duvide em nenhum momento, das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não duvide.
As nações, nós vamos ver que nós falamos, né, sobre o Senhor dos Exércitos estar conosco. O Senhor, ele faz cessar as guerras. Nós temos promessas para isso, né? Do próprio Jesus fazendo a nós. E nós devemos confiar. Eu vou ler a conclusão da lição, que diz assim, ó: dentre as muitas promessas de Deus, a Bíblia registra promessas maravilhosas de proteção sobre o seu povo no sentido espiritual, humano e sobre a igreja, garantindo paz, segurança e poder para vencer todas as lutas, oposições e ataques de todas as ordens. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse claro e eloquentemente após a palavra de Pedro, que declarou que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois também eu te digo que és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde seus primórdios, a igreja de Jesus tem sofrido oposições e perseguições por vezes cruéis, mas a promessa divina é de que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, o que essa palavra nos ensina é: permaneça firme, gente. A guerra está aí, as pelejas estão aí, as aflições estão aí, as perseguições estão aí, evidente, só não enxerga aqueles que estão com os olhos vedados. As perseguições dentro e fora da igreja, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, pelo próprio pai, mãe, filhos, marido, esposa, as perseguições estão aí. Mas, se você estiver habitando, se você estiver obedecendo essa palavra como servo fiel, fique tranquilo. Porque o Senhor tem essa promessa de proteção. E o Senhor é fiel para fazer cumprir cada uma dessas palavras sobre nossas vidas. Então não duvide em nenhum momento. Em nenhum momento. E se você duvidou que nessa manhã você possa voltar lá atrás, Senhor, me perdoe. Porque em um momento eu negligenciei essa palavra. Em um momento eu duvidei da tua palavra. Mas que a partir de agora você possa erguer a sua cabeça. Lembra de um louvor, se não me engano, Voz da Verdade, escudo. Ouça esse louvor. Ele é esse escudo que ele protege. E nada, enquanto você estiver na presença do Senhor, nada prevalecerá contra a sua vida. Aquilo que vier, lembre-se que tudo que acontece conosco é permissão de Deus. O inimigo só toca se o Senhor permitir. E o Senhor sabe até onde nós suportamos as guerras e as pelejas. O Senhor conhece as nossas fragilidades. Quando o inimigo quis se andar com os discípulos, o Senhor falou que não permitiu, porque Pedro não estava pronto. E o Senhor não permitiu que viesse se andar, peneirar. Porque o Senhor conhece a mim e conhece a você. Sabe até onde nós suportamos. Jó foi provado porque o Senhor sabia que ele ia suportar tudo aquilo. Por mais que a sua mulher fale assim, ó, abandone esse teu Deus e morra. Ela falou assim, tá louca, tá maluca? Faça isso também. Tem gente esperando você renunciar. Tem gente esperando você abandonar a Cristo. Mas não dê ouvido a essas vozes de loucura, não. Escute a voz do Espírito Santo. E que o Senhor possa lhe abençoar. Que o Senhor possa te guardar. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Compartilhem com outras pessoas. Tá? Para que possam ser alcançados através dessa palavra. Deixe a sua sugestão, deixe o seu comentário, deixe aí o seu pedido de oração também. A gente estará orando pela sua vida. Continue firme, né, adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Não desiste. O irmão Fábio, eu não esqueci não, o irmão Fábio Silva, a gente vai orar por você, tá? Vamos continuar intercedendo, irmão Fábio, outras pessoas que estão sempre pedindo oração. Nós, juntos, nós somos mais fortes. Irmã Ednei Silva, vamos orar sim, tá? Para que e ore também pela minha vida, ore, tá? Pela minha família, para que o Senhor possa continuar nos guardando, porque nós estamos falando sobre os ataques do inimigo, e o que o inimigo menos quer é isso aqui, ó, que a palavra do Senhor seja levada, que a palavra do Senhor, né, venha alcançar outras vidas. Mas o Senhor vai te tirar desse vale, meu irmão. Creia em Jesus Cristo, tá? Creia em Jesus, que o Senhor Jesus vai te tirar, sim, porque o Senhor, ele tem o poder para poder restaurar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo, né, por essa oportunidade. Convido a você, coloca a mão no seu coração, onde você estiver. Se você estiver enfermo, coloca a mão aí sobre a sua enfermidade. Se não tiver como pôr a mão na enfermidade, coloca no coração. E vamos orar ao Senhor, fecha teus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus.
Pai, eu quero lhe agradecer, meu Deus, por este momento que nós passamos aprendendo da tua palavra. Pai, a sua palavra nos ensina que nós temos uma proteção divina contra os males desse mundo, contra as guerras. E neste momento, Pai, eu quero lhe pedir, Pai, por cada uma dessas vidas que estiveram aqui ouvindo a Tua palavra, por aqueles que ainda vão ouvir, Pai, essa palavra, eu quero entregar nas Tuas mãos, irmão Ednei. Pai, eu quero entregar, Pai, nas Tuas mãos cada uma dessas vidas, Pai, que muitas vezes tem passado por problemas difíceis, mas o Senhor os conhece. Pai, eu quero lhe entregar nas tuas mãos o irmão Fábio, que pediu oração. Pai amado, vai de encontro. O Senhor sabe qual é a necessidade. O Senhor sabe a luta, a provação que cada um tem passado, as dificuldades que cada um tem passado. Pai, mesmo aqueles que não colocaram o seu nome pedindo oração, mas que estão a ouvir essa mensagem nesta hora e que têm passado, Pai, por problemas, por dificuldades, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha cortar laços em nome de Jesus Cristo. Pai, essa pessoa que está com essa enfermidade, Pai, o Senhor é o mesmo Deus que cura, porque o Senhor não mudou e eu creio. Pai, então eu te peço nesta hora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar. Joga toda a enfermidade, meu Pai, por terra, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão afastadas, Pai, do teu caminho, traga-os de volta para a tua casa. Pessoas, Pai, que duvidaram por um instante da tua graça, da tua proteção. Pai, que esta vida venha a ser restabelecida nesta manhã, que ela volte a crer no poder que há na tua palavra. Vidas que estão sendo enganadas pelo poder do inferno, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, abrir a audição espiritual e jogar, Pai, todo o engano por terra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pessoas, Pai amado, que estão dentro da tua casa, mas que já perderam, Pai, a esperança, que já apagaram, Pai amado, aquela chama que ardia, está apagada em seus corações. Reacenda essa chama nesta manhã, traz de volta, Pai, ao primeiro amor, restaura, Pai, casamentos, restaura famílias, restaura a vida deste homem, restaura, Pai, a vida dessa mulher, liberta, Senhor, dos vícios e traz a proteção, traz a segurança novamente para essas vidas. Pai, eu entrego nas tuas mãos, que esta palavra, Pai, possa entrar em cada coração, a começar pelo meu e a fazer morada, Pai, porque através da tua palavra nós somos fortalecidos, somos renovados, somos transformados, através da tua palavra nós somos guiados dia após dia para o céu e andamos na tua presença. Pai, eu entrego a todos nas tuas mãos, seja conosco, meu Pai, alcance, Pai amado, nesta manhã cada uma dessas vidas, Pai amado, opera as tuas maravilhas, dê um dia abençoado, aquele que está na escola, aquele que está em um trabalho, Pai, aqueles que está talvez no trânsito nesta hora, Pai, toma nas tuas mãos, Pai, guarda-os em nome de Jesus Cristo. Nós oramos porque cremos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e te guardar, que você tenha um dia de paz, um dia tranquilo e abençoado, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o Senhor lhe abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.